Francis, abra a sua Bíblia, irmão. Gênesis 25. Livro de Gênesis, capítulo 25. A gente vai ler do versículo 27 até o versículo 34. Gênesis 25, do versículo 27 ao 34. A palavra de Deus nos diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém. Queridos, possivelmente todos nós já ouvimos a expressão tudo tem um preço. A pergunta é, será que tudo tem um preço? Da boca para fora, se eu perguntasse a cada um de vocês, possivelmente você diria não, absolutamente não. Só que na prática, no dia a dia, no cotidiano, quando somos pressionados pelas circunstâncias, será que realmente mantemos esse princípio? Sabe aquela história? Tudo se compra menos o amor, né? Só que, por uma certa quantia de dinheiro, parece que tem um monte de gente disposta a te amar, casar com você, inclusive. Então, será que tudo está à venda? Né? Tem aquela frase que é a preferida dos corruptos: todo mundo tem um preço. Será? Então, o texto de hoje nos coloca diante dessas questões. É a famosa história do acordo entre Esaú e Jacó, baseado em um prato de lentilhas. A história é conhecida, simples. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro, por isso ele é chamado de primogênito. O filho primogênito possuía direitos especiais da antiguidade. Quando o pai morresse, ele receberia uma parte maior da herança, além de receber a bênção do pai. Então, a primogenitura era um privilégio, com responsabilidades diante da família, diante da sociedade, diante do Senhor. O primogênito era Esaú. Ele era caçador, aquele tipo aventureiro, que sai para caçar comida, né? Uma espécie assim de churrasqueiro vintage, né? Ele não vai ao mercado para comprar carne, né? Ele pega a carne viva, mata, prepara, faz o almoço e serve. O pai de Esaú, Isaque, adorava as refeições preparadas por Esaú.
Jacó era o filho mais novo, um rapaz mais caseiro, cuidava dos rebanhos da família, possivelmente ajudava muito nas tarefas de casa. A mãe, Rebeca, tinha muito orgulho de Jacó. Um certo dia, Esaú chega do campo, exausto. Imagine, talvez ele saiu cedo, muito cedo, andou no meio do mato, caçando animais, percorreu quilômetros, escorregou, caiu, se machucou, se arranhou, enfrentou sol, chuva, neve, lama. E finalmente volta para casa, exaurido, morto, morrendo de fome. Chega em casa e lá estava o irmão preparando uma deliciosa refeição, um ensopado. O cheiro era ótimo. Melhor comida que existe, que é aquela comida quando a gente está com fome. Quentinha, fresquinha. Esaú não teve dúvidas. Pô, irmão, me dá um pouco dessa comida aí. Estou faminto. Todas as pessoas do mundo que já leram, ouviram essa história, neste exato momento, esperam o quê? Que o irmão vai lá, pegue um pouco do ensopado e dê ao seu irmão. Né? É o normal, algo absolutamente corriqueiro da vida familiar. Mas existia algo no coração de Jacó, que a gente não conhecia. Jacó tinha planos. Planos que vêm à tona quando ele faz ao irmão a proposta indecente. Eu te dou a comida, se, primeiro, você me vender o seu direito de filho primogênito. Então, a gente não tem como saber se isso foi um insight que Jacó teve ali na hora, ou se era algo que ele já tramava há algum tempo. Pessoalmente, né, assim, nas entrelinhas, me parece que ele e a mãe dele já vinham conversando sobre o assunto, né? Esperando a oportunidade. E Jacó aproveitou aquele momento de fraqueza do irmão para manipulá-lo e tirar dele o privilégio da primogenitura. Então, irmãos, a gente está num mundo, né, naquela época, mais de 3.000 anos atrás, onde não existia papel, né? Então, tudo era feito baseado na palavra. Você não assinava, não ia no cartório reconhecer firma. Então, o que falou, falou. Combinou, está combinado. Então, Jacó apresenta ao irmão uma proposta indecente. Esaú cai na cilada do irmão. A resposta de Esaú é reveladora. Ele diz: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Então aqui a gente começa a pensar na situação de Esaú. Ora, era óbvio que ele não estava morrendo. Ele estava como qualquer um de nós, depois de um dia muito cansativo. Por isso, essa operação, esse acordo é tão ridículo. Esaú não estava assim, em um deserto, isolado de tudo, de todos, onde a única opção, né, a tábua de salvação, fosse a comida do seu irmão. Ele estava dentro de casa, dentro da sua casa. Bastava ele pedir à mãe, ao pai, ou mesmo descansar um pouco e depois preparar alguma coisa. Mas naquele momento ele estava pensando com o estômago. Na verdade, ele nem pensando estava, só queria comer. Por isso, fez o acordo com o irmão, negociou a sua primogenitura, trocou o privilégio e a bênção de ser o filho mais velho por um único prato de lentilhas. Veja, não por uma fazenda de lentilhas, não por um serviço permanente de quentinhas de lentilhas,
não por um depósito de lentilhas. Um único prato de lentilhas. Então, essa história, queridos, nos gera algumas reflexões. Por quê? Pratos de lentilhas continuam nos sendo oferecidos. O tempo todo somos convidados a fazer algumas trocas, o tempo todo recebemos algumas propostas indecentes, propostas perigosas, trocas destrutivas. Trocamos a bênção de Deus por coisas insignificantes e sem qualquer valor diante do Senhor. E a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso. Em primeiro lugar, queria chamar a sua atenção para a situação das circunstâncias. Esaú estava exausto, cansado. Ora, dizer que ele estava morrendo de fome é uma hipérbole, um exagero. A minha avó, muito sábia, dizia que a gente nem sequer fome sente. Tá? Então ela não usava a palavra fome, dizia que tinha fraqueza de estômago. Fome, segundo ela, é uma coisa muito crítica. Então, nesse sentido, óbvio que Esaú não tinha chegado nesse estado, né, ou nesse estágio de situação crítica. Podemos dizer que estava com fome, mas não que ele morreria de fome se não comesse aquele ensopado naquela hora. O ponto é, irmãos, que quando as circunstâncias apertam, sempre vai aparecer alguém te oferecendo um prato de lentilhas. É quando a vida financeira se descontrola e você não enxerga como resolver, e vai alguém aparecer para te oferecer um prato de lentilhas para matar a sua fome, em troca de sua honestidade, sua integridade, sua paz de consciência diante do Senhor. É quando você está carente, se sentindo sozinho, sozinha, seus relacionamentos não estão dando muito certo, talvez o casamento não está indo muito bem, e de repente aparece alguém. Aquele alguém, aquela alguém, um prato de lentilhas à sua disposição, em troca de sua santidade, de sua comunhão com Deus, em troca da sua família. É quando você está sendo pressionado no trabalho, na escola e até na igreja. E alguém te oferece um caminho alternativo, um atalho, um prato de lentilhas para resolver o seu problema. E a gente poderia continuar aqui elencando uma série de circunstâncias. Quando você está com raiva, quando você está estressado, quando você está desesperado, quando parece não haver saídas nem soluções, pratos de lentilhas nos são oferecidos. Lembre-se da tentação de Jesus, que é para a gente um paradigma nesse sentido. O texto diz que quando Jesus teve fome, Satanás aparece, ele faz uma proposta. Por que você não transforma essas pedras em pães? Quem está com fome quer pães. Transforma as pedras em pães. Poderíamos atualizar dizendo: que tal transformar essas pedras num delicioso prato de lentilhas? E aqui a gente tem que compreender algumas coisas. Veja você, o inimigo sabe das suas fraquezas. O inimigo conhece as suas necessidades. Satanás não pode tocar no crente, mas ele pode oferecer coisas ao crente, porque ele atua no mundo. Lentilhas para quem tem fome é o lema de Satanás. E diante das lentilhas que te são oferecidas, você precisa fazer algumas perguntas. A primeira delas: estas lentilhas resolverão o meu problema hoje
ou será que vão resolver o problema da minha vida? Então, a tentação das lentilhas tem a ver com o nosso imediatismo. Temos necessidades, é óbvio, físicas, emocionais, sexuais, financeiras e espirituais. E a nossa mente, ela nos convence que essas necessidades são para ontem. A sociedade, ela nos educa de tal forma que a vida ideal é satisfazer todos os seus desejos e vontades, a tempo e hora. Não podemos nos privar de satisfazer nossos desejos. Não podemos privar nossos filhos de satisfazer suas vontades, afinal de contas é aquela história, você merece, né? Se todo mundo faz, por que você não? Você é filho de Deus. Que mal tem nisso? E aí a gente começa a lançar a mão de comparações, né? Para tentar justificar o nosso pratinho de lentilhas. A cultura das lentilhas nos faz redefinir o que é céu e inferno. Veja você. Esse céu, o que é o céu? O céu é onde todos os meus desejos são satisfeitos. Não onde a vontade de Deus é estabelecida. O céu é onde eu me sinto bem. Não onde a glória de Deus se revela. Na Bíblia, inferno é a ausência da comunhão com Deus. Na cultura, o inferno é você ter que conviver com desejos não realizados, privações. É por isso que a gula está listada entre as obras da carne, por Paulo em Gálatas, enquanto que o jejum é uma das disciplinas espirituais do reino de Deus. É por isso que o caminho do Evangelho nos fala de negar-se a si mesmo, enquanto que a cultura do mundo vai dizer, comamos e bebamos, amanhã morreremos. As lentilhas resolvem o seu problema de hoje, ou se propõem a isso, mas elas destroem a sua vida a longo prazo. Segunda pergunta que você precisa fazer diante dos pratos de lentilhas é: quem está te oferecendo? Quem? Qual é a procedência dessa lentilha, né? Ora, essa pergunta requer discernimento espiritual. Lentilhas que são providência de Deus ou lentilhas que são tentação do maligno? Lentilhas que vêm para me abençoar ou lentilhas que vêm para me destruir? Lentilhas que são do mal ou lentilhas que são maná do céu? Sabe, um teste muito interessante para você diferenciar lentilhas do maná é você fazer duas perguntas, mais duas para você. Primeira delas, você poderá agradecer a Deus por isso? Sabe, não me parece muito razoável a gente orar dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu pude roubar esse dinheiro. Ah, Senhor, muito obrigado por essa mentira. Senhor, que adultério abençoado. Então, primeiro teste é você pensar, eu vou poder orar agradecendo por isso ao Senhor? Se for maná, você vai. Se for lentilhas, não tem como. Segundo teste, você vai poder testemunhar, compartilhar o que Deus está te dando. Compartilhar com outras pessoas, porque se é de Deus, é bênção. E certamente vai edificar o coração dos irmãos. Agora, também não me parece nada razoável você chegar no núcleo
e dizer: irmãos, essa semana eu tive uma oportunidade de praticar uma bela maldade, sabe? Aquela vingança abençoada, vim orando por ela, chegou a vez, Deus deu a oportunidade. Agora, glória a Deus, fiz aquela pessoa sofrer, né? Machuquei mesmo. Então, lentilhas matam a fome momentânea, mas trazem para a sua alma o efeito colateral do pecado. Tristeza, remorso, dor, angústia. Por causa das lentilhas, deixamos de orar. Por causa das lentilhas, a presença de Deus nos incomoda. Deixamos de vir ao culto. Lentilhas são segredos que nós precisamos manter a todo custo. Evitamos as pessoas, não queremos que elas desconfiem. São um peso. E como é cansativo carregar esse peso. Como é doloroso. Às vezes, irmãos, a fome não nos deixa pensar. O físico atrapalha o emocional e atrapalha o espiritual. O mental atrapalha o espiritual. E as nossas crises nos levam a lugares perigosos. Não podemos tomar decisões baseadas no estômago. O estômago não é um bom conselheiro espiritual. Veja, a Bíblia vai nos ensinar que os desertos são esses lugares críticos, em que temos a oportunidade de experimentar milagres, mas também de enfrentar tentações. Vimos na história de Abraão, por exemplo, esse dilema. Abraão e Sara tinham um desafio. Esperar o milagre de Deus ou tentar resolver o problema com Agar. O povo de Israel no deserto. Confiar na providência do Senhor, que tira a água da rocha, que manda maná do céu, ou voltar para o Egito, onde tem cebolas e carnes. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você esteja atravessando um momento de fome. Circunstâncias difíceis. Você se sente pressionado, você se sente angustiado. E as lentilhas são oferecidas como opção. Então você precisa, nesse momento desafiador da sua vida, da sua caminhada, olhar para o céu e dizer: Senhor, eu confio na tua providência. Eu confio na providência do Senhor. Eu confio no cuidado do Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor irá prover. Resista ao diabo e ele fugirá de nós. Eu preciso resistir. O Senhor não permite que venha sobre seus servos provações maiores do que eles podem suportar. Confie. Não quer dizer, meu irmão, que se você confiar no Senhor, Ele vai realizar o seu desejo. Às vezes Ele não vai. Mas eu posso te garantir que Ele vai te dar uma direção. Porque quando os filhos de Deus atravessam o vale da sombra da morte, eles não estão sozinhos. O Senhor está conosco. O bordão e o cajado dele atuam ao nosso lado. Um dia passamos pelo vale. Quando o Senhor é nosso pastor, Ele nos guia aos pastos verdejantes. Ele nos guia às águas tranquilas. Ser ovelha desse pastor significa ir no pasto que Ele direciona. Ir beber da água que Ele aponta. Significa que também com Ele na caminhada, vamos passar pelo vale. Mas do outro lado do vale, há um banquete, onde o Senhor é anfitrião, e Ele prepara a mesa,
para aqueles que se deixaram ser guiados e sustentados na caminhada. Isso nos leva, queridos, a um outro ponto, que talvez seja o ponto mais importante dessa mensagem. A fidelidade ao Senhor é mais importante que a satisfação das nossas necessidades. Foi o que Jesus respondeu ao diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente poderia dizer que essa é uma conversa sobre negociar valores, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso. Quais valores? Eu te pergunto, será que nós temos de fato valores bíblicos? Será que existem na sua vida decisões, escolhas, comportamentos, atitudes que você faz, tem, intencionalmente, porque Jesus é o Senhor da sua vida? Valores e princípios que você adota porque você crê em Jesus e faz parte do reino de Deus? Há uma frase de Jesus muito famosa. Ele diz assim: não devemos jogar pérolas aos porcos. Pode parecer um pouco pesado o que eu vou dizer, mas a minha impressão é que atualmente a gente tem certa dificuldade em saber a diferença entre pérolas e porcos. E nisso reside o nosso problema. Quais são as pérolas do Evangelho na sua vida? Valores, verdades, experiências, compromissos, princípios. A salvação, o relacionamento com Deus, a comunhão, a santidade, a participação no reino, o corpo de Cristo, nosso batismo, a presença do Espírito Santo em nós, nossos irmãos, a igreja, serviços, ministérios, dons, esperança, fé. Esaú errou porque não deu valor à sua primogenitura. Diante das pressões, das circunstâncias, um prato de comida para satisfazer a sua fome se tornou mais importante da bênção que dava a ele identidade ao longo da sua vida. Não adianta jogar pérolas aos porcos. Por quê? Porque os porcos não sabem dar o devido valor, o devido reconhecimento, o devido cuidado que as pérolas exigem. A cultura pecaminosa do nosso mundo, a opressão maligna, a realidade espiritual que atua por detrás das Babilônias, das Sodomas, das Gomorras, nos transforma em porcos. Porque a gente não consegue distinguir as pérolas. A gente não sabe identificar, valorizar o que é mais importante. Ora, os valores da sociedade mudam. O que era mais importante há 30 anos atrás deixou de ser. As definições vão mudando, certo e errado, né? A chamada sociedade líquida. Tudo está em constante transformação. É por isso que eu não posso basear a minha visão da vida no que as pessoas estão falando e fazendo hoje. Não é porque alguma coisa é atual, não é porque que todo mundo está falando ou fazendo, que isso se tornou bíblico. Não é porque algo vira lei ou vira o consenso da sociedade, que isso corresponde à vontade de Deus. Não é porque na internet as pessoas estão chamando porcos de pérolas, que se você abrir uma ostra, vai encontrar um porco lá dentro. Para muitas pessoas, o único princípio que importa é a gente ter vantagem. Resolve o meu problema, tá bom, né? Então, nessa lógica, a primogenitura não faz diferença. É exatamente a tese de Esaú. O que importa
eu estar com fome. O que importa é que tem um prato de comida disponível. O que eu preciso abrir mão e renunciar em prol disso não faz diferença. Então, queridos, na ausência de princípios, qualquer lentilha vale a pena. O que nos leva a um outro ponto. A necessidade de termos consciência do valor da primogenitura. Alguém poderia alegar que tudo isso aconteceu porque Esaú não entendia muito bem a importância do privilégio que ele tinha. Não creio que seja verdade no caso dele. Mas é possível que isso aconteça com muitos cristãos. O que nos leva à necessidade de nos submetermos a um processo de formação espiritual. Sabe, eu preciso de um discipulado que me ensine o que são pérolas e o que são porcos. E qual é o valor das pérolas que Deus me dá. Eu preciso compreender as verdades espirituais que compõem o significado da primogenitura. Verdades eternas que dizem respeito à minha vida neste mundo e na eternidade. Verdades que dizem respeito à minha identidade, a quem eu sou e a como eu devo me relacionar com Deus, com o próximo, com o mundo, como eu vou participar da vida pública. Então, nesse sentido, nós precisamos de informação e formação. Precisamos participar de uma comunidade de fé saudável. Então, porque a participação na comunidade de fé, na igreja, é a estrutura que Deus estabeleceu para a nossa formação espiritual. Então a igreja não é apenas um lugar de informação. A igreja é um lugar de formação. Então, primeiro você precisa encontrar uma igreja bíblica, cujo fundamento esteja em Jesus Cristo, nas Escrituras. Uma comunidade que, além de bíblica, esteja comprometido com Jesus, o Evangelho e a missão do reino. Uma comunidade com uma liderança saudável e práticas ministeriais saudáveis. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o cenário das igrejas é tão caótico, que às vezes nós temos igrejas com doutrinas bíblicas, que têm informação, mas não tem compromisso com a centralidade do Evangelho, nem com a missão do reino de Deus. Igrejas que professam, teoricamente, uma teologia correta, mas possuem uma liderança adoecida, práticas ministeriais desconectadas do Evangelho. Então eu preciso, em primeiro lugar, encontrar uma comunidade de fé saudável. Em segundo lugar, eu preciso participar dessa comunidade. Não é apenas visitar, não é apenas consumir, não é apenas ser membro, é participar, porque a igreja é lugar de formação. Cada rotina que a igreja propõe para a gente, praticada de maneira individual e comunitária, nos ajuda a exercitar, não apenas a aprender, a exercitar os princípios do Evangelho. Então não é suficiente para você ter informações. Você precisa praticar verdades espirituais. Verdades que vão disciplinar o seu coração. Que vão forjar na sua alma o significado do Evangelho, da graça, do reino. Então você está aqui. Para alguns, pode ser apenas uma palestra, uma aula, uma conversa, informação. Agora, na medida que você entende que nós estamos em um culto, diante do Senhor, que os céus estão abertos, que o Senhor está falando, que o Espírito está atuando, que o Deus vivo e verdadeiro está falando com você
você está exercitando a humildade de submeter a voz de Deus. E aí vem as disciplinas espirituais, todas elas: adoração, oração, jejum, comunhão, ceia, dedicação dos dízimos, meditação na palavra, tempo a sós com Deus, tempo de parar e conversar com os irmãos, tempo de orar sozinho, tempo de orar com os outros, tempo de chorar sozinho, tempo de chorar com os outros, tempo de compartilhar o evangelho, tempo de servir, tempo de caridade, tempo de generosidade, tempo de hospitalidade. Dinâmicas espirituais que nos ensinam, nos fortalecem e forjam dentro da gente o valor das pérolas que Deus nos deu. A importância espiritual da nossa primogenitura. A família ajuda. Bons amigos fazem diferença. Livros, vídeos, N coisas auxiliam no processo. Mas a igreja é o espaço ordinário de formação espiritual. Não a igreja como lugar que eu vou. Não a igreja como prédio. Não a igreja como uma instituição onde meu nome está lá. Mas uma comunidade em que eu participo. Então, meu irmão, minha irmã, não negocie suas pérolas, não negocie suas bênçãos, não negocie sua primogenitura. E eu termino fazendo agora o inverso, né? Mas e se você já negociou? Há esperança para Esaú? Há esperança para aqueles que vendem, que negociam, que cedem aos pratos de lentilhas da vida? Esaú abriu mão de sua bênção por um prato de lentilhas, que foi o que Adão e Eva fizeram lá no jardim, que é o que muitos de nós fazemos. Negociamos as pérolas que Deus nos dá. Infelizmente aqui Jacó fez o papel de inimigo, que manipula no momento de fraqueza, para nos afastar das bênçãos de Deus. Mas irmão, meu irmão, minha irmã, guarde uma coisa no seu coração. As lentilhas do diabo não mudam o amor de Deus pela sua vida. Eu sou Esaú. Porque N vezes na minha vida eu fiz aquilo que eu não deveria fazer. Eu imagino que o mesmo seja com você. A minha confiança é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde caímos, Deus nos levanta. Onde nós nos sujamos, o sangue de Jesus nos limpa. Onde desistimos, Deus insiste. Onde dizemos não às bênçãos de Deus, Deus diz sim para a gente em Cristo Jesus. Onde negociamos com o mundo, pagando o preço que o pecado nos cobra por lentilhas miseráveis, Deus, ao invés de nos cobrar, Ele pagou o preço da nossa salvação. Em Cristo, Deus pagou o preço do nosso perdão. E as mentiras de Satanás não alteram a verdade de Deus sobre a minha vida. Porque a verdade de Deus para mim e para você está no Evangelho, na cruz, em Jesus, na graça, no Espírito. A verdade do Evangelho é que não importa, ou que não faz diferença, quantas lentilhas você já comprou. Deus continua te amando.
Porque o seu lugar como filho de Deus não está à venda. O seu lugar no corpo de Cristo, no reino de Deus, não está em negociação. Nada, nem ninguém pode comprar o que Deus te deu em Jesus Cristo. Não há valor maior que o sacrifício do próprio Filho de Deus. A convicção desse valor é que me faz valorizar as bênçãos que decorrem da graça sobre a minha vida. E aí, entendendo a graça, entendendo o Evangelho, aí a gente volta ao início. Quando as propostas do mundo chegam, eu vou dizer não, porque a minha primogenitura não está à venda. Eu preciso valorizar o que Deus me deu em Cristo, confiando, entendendo que mesmo quando eu fraquejo pelas fomes que a gente sente, isso não muda a verdade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus sobre nós. Feche seus olhos, ore ao Senhor, apresente ao Senhor nessa hora as questões que estão no seu coração. Talvez nessa hora, nesse momento, nessa altura da sua vida, você tem fomes em várias áreas, necessidades, carências, problemas, angústias, dificuldades. Ao longo da minha vida, em diversos momentos eu estive diante de pratos de lentilhas, em troca do meu ministério, em troca do meu relacionamento com Deus, em troca da minha família, em troca da minha honestidade. Lentilhas nos são oferecidas. Talvez seja a hora de você dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender o valor da primogenitura. Me ajuda a entender o valor da tua graça, da tua bênção. Me ajuda a resistir. Me sustenta na minha fraqueza. Me fortalece. Me dê discernimento para diferenciar o maná do céu das lentilhas do inimigo. Me dê força para confiar na providência do Senhor e não ceder. A confiar em toda palavra que procede da boca de Deus. E não comer os pães que o diabo oferece. Peça ao Senhor força, peça ao Senhor graça, peça ao Senhor discernimento. Mas se também você, como eu, em algum momento você foi Esaú, em algum momento você errou, em algum momento você fraquejou, em algum momento você negociou, o inimigo diz para você: acabou, você vendeu, você perdeu. Jesus diz para você: não acabou. Porque nada, nem ninguém, nem você mesmo, nem as operações que você faz, nem as bobagens que você faz, podem tirar da sua vida o que Deus fez por você. Fale com o Senhor nessa hora. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor revelado em Jesus. Senhor,
Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas pérolas do Evangelho que o Senhor nos deu. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo lugar que o Senhor nos deu no seu reino, na sua casa, pela esperança, pela presença do Espírito. Agora, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor venha sustentar, venha dar forças para que os teus servos resistam, perseverem e digam não às propostas indecentes do mundo, não às propostas de Satanás. Pai, nós temos fraquezas, nós temos, ó Pai, necessidades. As circunstâncias vêm sobre nós e às vezes bate o desespero e nós não sabemos o que fazer. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a confiar na Tua providência, Senhor. Que em nossa angústia possamos clamar ao Senhor e confiar, ó Pai, que o livramento vem do céu. Ajuda os teus servos, ó Pai, que estão esperando bênçãos, livramentos, saídas, soluções, respostas, que possam, Senhor, se manter fiéis ao Senhor. Fortalece, Senhor. Alivia, Senhor, as dificuldades. Manifesta a Tua presença, Senhor. Senhor, vai ao encontro dos que cederam, Senhor. Vai ao encontro, ó Pai, daqueles, ó Pai, que se sentem envergonhados, se sentem entristecidos, acusados por sua própria consciência, se sentem sujos e já se questionam, Senhor, sobre o seu lugar na Tua presença. Que nessa hora, ó Pai, eles possam lançar os seus pecados em Cristo e confiar na promessa do Evangelho, e confiar na suficiência do sacrifício de Jesus. Pai, louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor pagou na cruz o preço do nosso pecado, de modo que preço algum, Senhor, pode nos retirar das Tuas mãos. Nada, Senhor, pode alterar a Tua graça, o Teu amor sobre nós. E que confiados, ó Pai, no Teu amor, na Tua promessa, na Tua palavra, possamos, ó Deus, dizer não às lentilhas e confiar e esperar o maná. Dizer não aos pães de Satanás e confiar na Tua palavra. Entender que o Senhor nos deu pérolas e que elas devem ser valorizadas como tais, porque não somos porcos, somos filhos do Senhor, regenerados pela Tua graça, salvos em Jesus, selados com Teu Espírito, amados à imagem e semelhança do Senhor. Somos Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.